Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, um setor que vem crescendo anualmente algo em torno de 15% ao ano. Um setor com uma representatividade da ordem de 5,7% do Produto Interno Bruto. Estou me referindo ao setor de seguros e conosco o presidente da Chubb Seguros do Brasil, Acácio Queiroz. Cássio, um prazer tê-lo aqui como presidente da Chubb, uma das maiores seguradoras do país. Obrigado, Sérgio. É sempre um prazer muito grande estar com você, né? Poder divulgarmos o que o setor vem oferecendo de novidades e, consequentemente, informarmos bem do nosso segurado, nosso cidadão brasileiro e os seus telespectadores. Acácio, ontem eu mencionei no encerramento da nossa coluna com relação ao consumo per capita de seguro que se dá hoje no Brasil, algo em torno de $415, muito aquém de países desenvolvidos. Quero chamar uma reportagem que fala a respeito para que a gente possa discutir consumo de seguros no Brasil. No Brasil, a distribuição de prêmios de seguros tem a sua maior participação na saúde suplementar, com 38% do total. Quando comparada à distribuição de prêmios de seguros do ano de 2010, verifica-se que houve um incremento na participação dos seguros de pessoas, que passou de 28,5% para uma participação de 32%. Já a Previdência Aberta teve uma retração de 1% na participação da distribuição de prêmios, seguros gerais uma queda de 1,4% e a saúde uma retração de 1,5%. Em outras palavras, isso significa dizer que os brasileiros estão adquirindo mais produtos de capitalização. Essa demanda você teve a oportunidade de mencionar na coluna de ontem, quando você comentou dos novos produtos e da maturidade do setor, principalmente do consumidor. Vamos falar um pouquinho de consumo per capita, Cássio. $415 hoje no Brasil. Analisando o Reino Unido, $4,5 mil. Estados Unidos, $3.800. Isso aponta uma demanda reprimida muito grande? Essa indústria ainda tem muito por fazer? Tem muito por fazer. Esses mercados que nós citamos, em diversas regiões desses países, você tem catástrofe, né? Coisa que no Brasil não tinha. Em função do aquecimento global, nós estamos vendo uma mudança do clima e isso, ontem inclusive, eu terminei um seminário de Cambridge, falando sobre sustentabilidade, nós estávamos justamente conversando sobre isso e discutindo se esses dois novos, digamos, desafios para a indústria, que é a mudança climática e a longevidade, né? Se isso eram oportunidades ou ameaças, né? Nós vemos isso como oportunidades, claro, já verificando o que vai acontecer no futuro. Por isso é que muito além da cultura já estar difundida nesses países, o outro detalhe é que muitas vezes o prêmio de seguro custa 10 vezes mais do que aqui do Brasil. Então isso modifica um pouquinho, mas nós estamos longe, mas chegaremos lá perto deles nos próximos 10 anos. Acácio, você mencionou um caso interessante e que de fato pode se tornar uma grande oportunidade para o setor, que é a longevidade. A expectativa de vida hoje do brasileiro é da ordem de 70 anos, quando até 2040 estima-se que seja da ordem de 80 anos e isso realmente se torna uma grande oportunidade. Além dessa, Acácio, tem uma outra que me chamou muito a atenção, quando se percebe a frota nacional de veículos, 40 milhões de carros, deste total, apenas 33% estão segurados. A indústria percebe de fato isso então como uma grande oportunidade e como ela vem trabalhando para poder transformar isso em negócios, melhorando o crescimento do setor. É o seguinte, Sérgio, com relação à longevidade, ela é uma oportunidade, mas também um desafio, porque automaticamente, aumentando a idade média da população, ela vai estar demandando, digamos, no seguro-saúde, mais serviços. Então você tem o desafio de preparar produtos a esses cidadãos e também ter o equilíbrio atuarial para que não só dê o equilíbrio dentro da própria empresa, mas que garanta a estabilidade dos colaboradores, o retorno dos acionistas. Então, da mesma forma como essa mudança climática. No caso do automóvel, então, a indústria está ao par disso e vai estar explorando. No caso do automóvel, a gente tem que aumentar cada vez mais a conscientização com relação à necessidade dos seguros, principalmente com relação a terceiros, não só com relação ao próprio veículo, mas com relação a terceiros, que é o caso do RCF de veículo,
que cobre danos materiais e danos pessoais se você se envolver num acidente. Então, como é que nós estamos fazendo isso? Diversas frentes, com diversos produtos, inclusive agora já estudando uma forma de ter um seguro mais barato para poder angariar mais participantes da área de seguros, com o que a gente chama de seguro popular, que seria a reutilização de peças usadas, mas certificadas, evidentemente. Está em aprovação, depende de ter a regulamentação sacramentada para começar a se vender. E para que isso de fato se dê, é necessário que haja uma distribuição de renda mais democrática, uma cultura de consumo mais adequada, que faz com que não só a indústria de seguros, mas demais setores da economia se desenvolvam. E esse será o tema de amanhã na companhia de Acácio Queiroz, presidente da Chubb do Brasil. A macroeconomia e as consequências para o setor.